É um prazer estar aqui nessa sessão. Eu reitero aquilo que já foi salientado pelo Raimundo e pelo Lucchesi. O fórum é uma fonte de inspiração permanente. Esses 25 anos ajudaram muito o Brasil a tentar descobrir os seus caminhos. O ministro Reis Veloso esteja de parabéns e todos os seus auxiliares nessa iniciativa. Eu, antes de começar, quero me juntar também a um outro comentário feito pelo Júlio sobre o Fábio Weber e o Castro, que eu acho que é muito pertinente, até por conta dos 25 anos do Fórum e por causa dessa agenda de inovação. Ambos também tiveram uma grande influência sobre todos nós e acho que, em particular, deixaram uma saudade grande, fazem falta, com certeza estariam muito bem-vindos aqui numa sessão. A gente teria muito a aprender com a capacidade dos dois de pensar o Brasil e a agenda de inovação. Eu vou fazer aqui, eu fiz esse documento com o Julinho. Nós, há um tempo atrás, a convite do IED, produzimos uma agenda de inovação. Era um documento propositivo para um diálogo das lideranças empresariais junto ao BNDES e outras agências. Ele não é um diagnóstico. Eu tenho a impressão de que o Júlio fez e que o Lucchesi fez cobrem muito bem. Eu imagino que pela manhã o Glauco deve ter feito um complemento da FINEP. Cobrem muito bem muito do que tem sido feito nos últimos anos, e é uma agenda impressionante. Se a gente olhar os dados do BNDES, olhar o dado da FINEP recente, se olhar os recursos. Eu me lembro que quando assumi o Ministério da Ciência e Tecnologia, o recurso daquele ano do FNDCT era de 30 milhões de reais disponíveis em caixa. Então, se a gente olhar esses números, olhar essas coisas, a gente fica impressionado. Mas o curioso é que, apesar disso tudo, nada do que se mede via Pintec alterou. E aparentemente a performance privada, que é aquilo que interessa, não moveu-se. Então, aqui tem uma questão complicada. A gente precisa estressar um pouco o que a gente faz, e o objetivo um pouco desse texto foi fazer duas coisas. Eu vou mostrar aqui uns dados muito rápidos sobre um survey que a gente fez com algumas lideranças empresariais sobre a visão que eles têm acerca de inovação para as estratégias empresariais. E uma avaliação nossa sobre essa agenda. Eu vou tocar em 7 pontos aqui, vou tentar ser rápido, porque é uma agenda complicada. Estrutura industrial, comércio exterior, o apoio público para a P&D, a questão de infraestrutura e P&D pré-competitiva, a questão de recursos humanos, a regulação, marcos regulatórios e a questão de investimento estrangeiro e internacionalização. É uma agenda que a gente construiu, a MEI, a Mobilização Empresarial, e a CNI tem tido um papel muito importante em construir uma agenda empresarial. A gente tem dialogado permanentemente com essa agenda. E vou voltar um pouco aos números que o Rafael comentou sobre essa comparação da eficácia da política quando a gente olha o dispêndio público e dispêndio de governo. Então, muito rápido, a gente tem uma agenda conhecida de competitividade, que é fatores sistêmicos, e a gente tem uma agenda nova, que é a inovação. E as duas convivem, e acho que também não dá para esquecer que tem uma agenda antiga paralela a essa. Tem um consenso, o Júlio falou sobre isso, um amplo consenso público-privado de que inovação é importante. Apesar disso, é conveniente ver que inovação é uma palavra generosa, e na verdade é só andar em qualquer avenida dessa, pode ser na Avenida Chile, em qualquer lugar, ou olhar um pouco a televisão. A palavra inovação aparece num conjunto expressivo de propagandas de produtos, de marca, porque ela é uma palavra cheia de questões positivas, ela não traz nenhuma carga negativa. Mas nesse arcabouço de inovação cabe tudo. E as diversas leituras sobre o que é inovação são diferentes. Então, é conveniente, às vezes, que muito está falando sobre inovação em negócios, orientada para o mercado, mas que ela acontece para cada empresa particular de maneira muito diferente. O que ela faz é produto, é processo, é modelo de negócio, é gestão. E nós estamos falando também de inovação em serviços, etc. E estamos falando que ciência e tecnologia é fundamental, é essencial para a inovação, mas estamos falando que a inovação vai além disso no que diz respeito às estratégias empresariais.
Então, eu queria salientar isso aí. A gente sabe que o motor da inovação é o mercado. E que o fundamental das políticas de inovação, eu vou voltar a isso ao final, é apoiar estratégias empresariais competitivas. É disso que se trata. Isso é relevante se o motor da política, se a deficiência brasileira é o baixo desempenho privado em inovação, é importante frisar essas coisas. Até para entender o seguinte: se o motor da inovação é o mercado, as empresas inovam por necessidade delas, não porque o governo quer que elas inovem. E isso é um negócio relevante. Quer dizer, o esforço tecnológico das empresas se deve às suas estratégias e seu posicionamento no mercado. E não porque os reitores, ou os secretários, ou os diretores do BNDES querem que ela inove. Muitas vezes há uma carga muito grande, valorativa, que a gente coloca na conduta privada, que acho que a gente precisa pensar com calma. No Brasil, um grande esforço público brasileiro de apoio ao setor privado é em pesquisa e desenvolvimento. Mas a noção de inovação que estava no quadro anterior é maior do que isso. Do ponto de vista empresarial, a inovação em modelos de negócio é absolutamente decisiva. Se a Natura inventa um modelo com as suas colaboradoras, ou se a Embraer é obrigada a inventar parceria de risco porque não tinha dinheiro para fazer aquilo foi uma inovação de negócio fundamental para a Embraer. Mas no Brasil, o apoio é P&D. Não é uma crítica. Na maioria dos países é também a mesma coisa, por duas razões. Porque, na verdade, P&D tem impacto na mudança estrutural da indústria muito maior do que outros tipos de inovação de negócio, que são puxadas muito mais pelo mercado, mas também pelo fato de que é mais fácil medir, é mais fácil avaliar o gasto em P&D do que outras formas de inovação. Isso é um critério de accountability de setor público, que é difícil você fazer um apoio para uma coisa que é difícil você medir e de como é que você confere. Veja que essa questão é crucial. Alguns anos atrás, a Alemanha simplesmente zerou seu apoio à inovação pelo excesso de desconfiança de um uso indevido pelas empresas na administração tributária dos incentivos dados pela Alemanha. Então, o problema de accountability é um problema de países que são democráticos, que precisam dar apoio, etc. Então, P&D é mais fácil de medir, avaliar, etc. Só que o desafio de políticas é mais amplo do que isso. No caso brasileiro, tem uma peculiaridade. A gente apoia P&D, mas a gente apoia P&D, em geral, com dois vieses. Praticamente nenhuma conexão entre a política de inovação e a política de comércio exterior. E segundo, boa parte dos instrumentos que a gente desenhou nos últimos anos, eles têm um viés acadêmico. Eles foram construídos lá atrás para apoio acadêmico e eles seguem ainda tendo um viés muito grande, ou seja, a gente usa bolsa para dar apoio a recursos humanos, a gente usa auxílios individuais, a gente usa um conjunto de coisas cujo desenho original foram sendo transformados ao longo do tempo, mas cujo desenho inicial era acadêmico. O que está na mesa é uma convergência progressiva entre a agenda empresarial e a agenda pública, entre o que precisamos fazer no setor público e o que precisa fazer no setor empresarial. Então, há uma consciência de que inovação é essencial para elevar a produtividade, há um conjunto de questões colocadas, é preciso, para convergir essa agenda, alinhar melhor a política de comércio exterior, vou voltar a isso, apoiar o P&D empresarial. É possível fazer uma política apoiando essencialmente P&D? Porque o risco é maior e porque o impacto é maior. Mas desde que se foque o mercado e não a pesquisa em si. E políticas que apoiem as empresas, não só projetos, que é um problema que também é um viés que vem desse viés acadêmico. Quer dizer, são as estratégias empresariais inovadoras que são essenciais para o futuro. Eu queria, antes de entrar naquela agenda, só dizer o seguinte: tem uma questão que a gente tem se batido muitos anos, tem uma tendência muito grande que é valorativa e que vem de nós mesmos, que é culpar, na verdade, a ausência de uma cultura empresarial por inovação pela performance privada no Brasil. É como se dissesse assim, o Brasil gasta suficientemente, tem um conjunto de incentivos importantes, mas a conduta privada é pouco inovadora. E em geral, isso está associado a uma valoração sobre a conduta empresarial. É como se os empresários não se comportassem como deviam se comportar.
Isso aqui tem um pouco de razão, e boa parte dessa razão deriva, na verdade, de que a gente tem uma história de industrialização por substituição de importações, com pouquíssima ênfase de competir globalmente, e isso cria uma conduta privada mais tímida, vamos dizer assim, do ponto de vista dos riscos que correm nessa área. Graus de proteção mais elevados, outro dia o presidente da Natura deu uma fala bastante bombástica nesse sentido. Então, eu acho que isso isso é parte da coisa. Mas assim, a questão que eu queria salientar é que se há algum sentido de verdade nisso, ela abstrai o contexto econômico. As empresas inovam por razões de natureza econômica. Se você tem forte instabilidade, que nem o Rafael falou, um conjunto de sinais adversos, de preços relativos, falta de mão de obra qualificada, etc., burocracia, etc., assim, não há que há tanta aversão ao risco, mas as empresas respondem aos sinais que elas recebem do mercado, ou seja, as empresas inovam para o que elas precisam. É preciso tentar focar isso e ver por que elas inovam um pouco, etc. Nós estávamos interessados nisso, nós fizemos um tempo atrás um survey com um conjunto de líderes, CEOs de empresa, para ver qual era a visão que eles tinham sobre inovação. É um negócio interessantíssimo, porque o comprometimento deles com a inovação, do ponto de vista das suas estratégias, das suas empresas. Na verdade, são CEOs de grandes grupos empresariais. São grandes grupos empresariais. Como é que eles veem a agenda de inovação? Eles veem extraordinariamente bem. 58% consideravam, na verdade, a inovação como absolutamente decisiva para a sua estratégia de mercado e 42% relevante. Ninguém considera irrelevante. No horizonte perguntado, e em 10 anos, como vai ser isso? Esse percentual passa, 80% dizem que ela vai ser decisiva para a sua estratégia empresarial. Isso é muito interessante. São 40 empresas de vários setores, em serviços, em grandes grupos empresariais nacionais. A visão é muito clara, mas o que é curioso é que, à medida em que a gente ia avançando na entrevista, dizia assim, a alta direção da empresa, na visão do empresário, não na realidade, na visão do empresário, é altamente comprometida, a estratégia de inovação é altamente alinhada com a estratégia da empresa, e na medida em que você vai descendo para patamares mais concretos da pergunta, vai mudando a avaliação do próprio empresário. Eles, assim, que tem baixo comprometimento das unidades de negócio, dos staffs, dos colaboradores da empresa, que o mercado exterior não é visto como um drive de inovação, mas quando chega na questão de se os instrumentos que ele tem na mão, ele se considera adequado, ele consegue medir direito o que faz de pesquisa e desenvolvimento, ele consegue avaliar resultados, ele tem uma boa gestão da inovação, ele consegue fazer, aí uma tragédia. Aí a avaliação que eles têm da realidade da sua empresa é que é muito frágil os instrumentos que eles têm para manejar. É como se tivesse uma visão clara, alinhada com as estratégias das empresas, tá certo? Mas no que diz respeito à situação concreta das empresas, os instrumentos que ele vê que tem à disposição para manejar isso, ele sente uma fragilidade muito grande. Eu diria até o seguinte, é como se esse consenso que a gente estava falando reflete o fato seguinte: na liderança empresarial brasileira, dos grandes grupos privados e das grandes empresas, há absoluto consenso de que a inovação é decisiva, há absoluto consenso de que ela vai ser mais decisiva ainda, mas eles mesmos não percebem que consigam ter instrumentos ou respostas dentro das suas empresas que consigam manejar essa agenda de forma efetiva. A visão é muito otimista, muito proativa no plano estratégico, mas quando chega nas questões práticas, ela revela a debilidade que elas têm. Nós sabemos, então, eu e o Julinho, 7 pontos dessa agenda para esse diálogo. Na verdade, dizer o seguinte, a agenda de inovação é vasta e a gente salientou 7 pontos. Uma dificuldade intrínseca de qualquer política de inovação é essa excessiva amplitude dos temas. Se você quiser mudar de patamar a inovação, estamos falando do setor privado brasileiro, na verdade a gente tem uma agenda muito grande, porque tem um conjunto de políticas, que tem política industrial, política de comércio exterior, recursos humanos, apoios à inovação, subvenção, crédito, tributação, etc. É um conjunto de políticas que tem que ser articuladas. E uma dificuldade que a gente sabe do governo brasileiro
que é a dificuldade do mundo inteiro, mas é mais grave entre nós, é a dificuldade de coordenar ações numa pleia de atores muito complexo, o governo em si muito complexo, e por razões históricas da constituição das nossas agências, cada uma delas foi constituída com uma agenda própria e é difícil às vezes mudar essas agendas. Se a gente botar a cabeça friamente, a gente pode dizer assim, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia brasileiro não foi construído porque a gente tinha uma estratégia clara naquele momento, na redemocratização, para fazer uma opção pelo desenvolvimento tecnológico e inovação como uma estratégia nacional. Ele foi constituído porque foi um prêmio para a academia pela luta que fez contra a ditadura. Tá certo? Eu escrevi isso um tempo atrás, as pessoas reclamavam o seguinte, mas na verdade, a intelectualidade brasileira teve um papel muito importante na luta pela democratização do país, e o Ministério quase foi um prêmio, um trunfo do papel que fez. Não foi uma estratégia clara naquele momento. O Ministério, quando foi constituído, tinha uma equipe absolutamente fantástica. O Luciano era o secretário executivo do Ministério, era uma equipe excepcionalmente boa, muita gente amigos meus trabalharam com aquela equipe, mas ele não fazia parte do core da política de desenvolvimento brasileira naquele momento. Então a nossa própria responsabilidade reflete isso. Então é uma agenda sofisticada, e uma dificuldade grande é a coordenação. Eu rendo todos os meus desejos de que o ministro Halpe consiga fazer aquilo que está embutido na nova empresa, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, tentar coordenar as várias agências nessa agenda. Vai ser difícil. Bom, eu queria só o seguinte, estrutura industrial. É evidente que a estrutura industrial importa. Se a gente quiser entender a performance de inovação brasileira, não dá para deixar de entender de que ela está condicionada pela estrutura. Pelo menos, a gente fez essa avaliação um tempo atrás, eu dizia assim, de 1/3 a 40% do que explica a performance brasileira é a estrutura. A baixa fragilidade do setor mais intensivo em tecnologia farmacêutica, eletrônica, instrumentação, médico hospitalar, etc. Essa debilidade explica diferenças de comportamento, sobretudo comparado com a Coreia. Ela é menos diferente em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que tem uma estrutura industrial curiosamente mais parecida que o Brasil, menos especializada, a diferença maior dos Estados Unidos é a intensidade do esforço tecnológico. Um minuto. Então eu vou correr desesperadamente aqui, ministro, porque eu tenho 7 pontos para falar, falei de um. Estrutura explica muito o que é desempenho no Brasil. Se não discutir estrutura industrial, fica difícil fazer comparações entre performance e setor privado. Comércio exterior é uma outra coisa que a gente tinha que olhar com cuidado. Não há a menor conexão entre as políticas de comércio exterior no Brasil e as políticas de inovação. E curiosamente, talvez uma das áreas que a gente seja mais exitoso do ponto de vista institucional foi o desenho que a gente criou de políticas de coordenação na área de comércio exterior, com CAMEX, CASEX, etc. Deixa eu só pontuar umas conclusões. Deixa eu voltar a um negócio que o Rafael comentou sobre o gasto, esses grandes números do Brasil. A gente sabe, o setor público gasta 0,6% do PIB, o setor privado alguma coisa de 0,5%, 0,6% do PIB. Então parece, quando a gente compara o gasto público brasileiro com outros países, ele é muito similar ao que os outros, todo mundo faz. Quando a gente gasta o óleo privado é uma catástrofe, porque é 1/4 do gasto em relação ao PIB das outras coisas. Mas isso está correto? É evidente que está correto. Ele pode ser, uma parte das razões são isso, estrutura, desempenho, fato. Não é só estrutura no sentido de setores ruins, mas é o sentido seguinte, que boa parte das empresas estão num ponto da cadeia de valor em que a tecnologia não é decisiva como instrumento de concorrência. A estrutura não ajuda, e boa parte das empresas líderes estão num ponto em que a tecnologia... Compara a Embraer com Boeing e Airbus, o esforço de P&D.